Bom, dando continuidade aos vídeos, né, de análise de circuitos, utilizando o princípio da continuidade, vamos para a aula 2, onde eu quero chamar a atenção principalmente para o comportamento das fontes que alimentam os circuitos dentro desses problemas, né? Então, vamos lá. Peguei uma questão que eu encontrei na internet, que é o seguinte: a entrada do circuito da figura é a tensão da fonte de tensão Vs. Tá? Então a gente pode localizar o Vs aqui, né? Então ela é a fonte de energia desse circuito. A saída é a tensão sobre o capacitor. Então a saída é a tensão sobre o capacitor. Determine a saída se a entrada é Vs igual a 3 mais 3U de T. Pois bem, pessoal, é aqui que eu quero chamar bastante atenção, né? Essas fontes de tensão baseadas em funções matemáticas, então do tipo aqui, V de T, desculpa, é Vs de T, ok? Só para a gente já... Vs de T, ele disse que era 3 mais 3U de T em volts. Ok. O que é que nós temos que chamar bastante atenção, pessoal? Vocês devem lembrar que o comportamento de U de T, que é o degrau unitário, né? Então, U de T, ele é igual a zero se o T for inferior a zero. Ou seja, em instantes inferiores a zero, U de T é zero. E ele é 1 se T for maior ou igual que zero. Ok. Como consequência disso, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a seguinte coisa. Vs. Essa cor não ficou legal, né? Então, vou colocar essa. Vs de T vai ser igual a 3 mais 3 vezes 0, 3 vezes 0, se o tempo for menor do que 0, porque o degrau vai ser 0. E 3 mais 3 vezes 1, se o t for maior ou igual que 0, porque pela mesma razão, para esse intervalo de tempo, o degrau é igual a 1. Ok? Dessa forma, a gente chega à conclusão que Vs de t vai ser igual a 3 se o tempo for inferior a 0. E vai ser igual a 6 se o tempo for maior ou igual que 0. Pessoal, isso tem uma importância assim absurda para resolver essa questão. Porque sem isso a gente não conseguiria resolver corretamente a questão. Então a gente tem que prestar tem que ficar bastante atento à questão da característica da fonte de energia do circuito. Porque se assim a gente não fizer, a gente não consegue começar a questão de maneira correta. Pois bem, tendo entendido isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos redesenhar o circuito, primeiro para zero menos, ou seja, o instante imediatamente anterior ao instante zero. Para isso, eu vou reproduzir o circuito aqui. Então, a gente tem uma fonte de tensão, Vs. A gente tem um resistor de 3 ohms. Temos um resistor de 6 ohms. E em paralelo com esse resistor, nós temos o capacitor. Vamos assumir que esse circuito, antes de t igual a zero, ele estava em regime permanente, portanto, no lugar do capacitor, eu coloco um circuito aberto e vou calcular aqui a tensão em zero menos. Lembrando que a fonte é de 3 volts, certo? Para um instante menor do que zero. Bom, para a gente calcular essa tensão em cima do capacitor, eu vou me valer do divisor de tensão. Então, eu vou fazer
VC em 0 menos é igual ao elemento onde ela está submetida, dividido pela soma dos elementos, vezes a tensão total do circuito. E vou obter que VC em 0 menos é igual a 18 volts. Opa, desculpa, errei um cálculo aqui trivial. Peraí. Então vamos lá, 3 vezes 6, 18, né? No numerador, dividido por 9, 2 volts. Não podia ser 18 volts de forma nenhuma, já que a fonte de tensão é de 3 volts, né? Então já pareceria absurdo. Pois bem, essa tensão VC de 0 menos, ela vai ser, conforme a aula anterior, a gente viu, que ela vai ser a mesma tensão em 0 e em 0 mais. Ok? Então, tanto em 0 como em 0 mais, a tensão em cima do capacitor é de 2 volts, aplicando o princípio da continuidade. Ok. Agora vamos construir o circuito para T igual a 0 mais, ou seja, um instante imediatamente posterior a 0. A gente tem a fonte de tensão, que é de 6 volts, lembrem disso. Temos o elemento de 3 ohms em série com a fonte. Temos o elemento de 6 ohms aqui em paralelo. Temos o capacitor, que tem um valor de 500 milifarad, 500 milifarad, ok? E não podemos esquecer que a tensão sobre esse capacitor no instante 0 mais, VC em 0 mais, é igual aos 2 volts que a gente calculou. Tudo bem? Então é isso que nós temos nesse circuito. O que é que nós vamos fazer? Bom, isso aqui perdura em 0 mais, né? Desde 0 menos, desde 0 até 0 mais. Mas como a gente quer fazer uma análise no tempo total, nós vamos aplicar Laplace nesse circuito. E nós vamos ficar com um outro circuito, que é o seguinte, com o circuito já transformado, ok? Então, mais ou menos aqui, como a fonte é uma fonte DC, então 6 sobre S, a resistência de 3, a resistência de 6, e lembrando, no circuito transformado, nós temos o capacitor e nós temos uma fonte em série com o capacitor, ok? E o que mais? A gente tem o valor dessa capacitância como sendo 1 sobre CS. Ora, 1 sobre CS, se o C é 500 mili, então vai ficar 500 vezes 10 a menos 3, não é isso? 500 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2. 1 sobre isso vezes C. Se nós fizermos a conta, nós vamos obter que 1 sobre SC vai dar 2 sobre S. Ok? E o valor dessa fonte? E deixa até eu melhorar o tamanho da fonte aqui, pessoal. Tamanho da fonte. Porque nós temos que colocar a polaridade dessa fonte. E isso é muito importante. Polaridade é mais em cima, menos embaixo. E o valor dessa fonte é V0 sobre S. Então, 2 sobre S também. Ok? E só relembrando uma coisa, o que é que nós desejamos calcular? Então, no circuito, o que a gente deseja calcular é a tensão sobre o capacitor como sendo a tensão de saída do circuito. Ok, então, o que nós desejamos calcular aqui é uma tensão daqui para cá, que nós vamos chamar de V0 de S. Tudo bem? Pessoal, o método que nós vamos usar para isso aqui é qualquer método de análise de circuito. Eu vou utilizar
malhas, porque para mim é conveniente, mas você pode usar qualquer método de análise, desde que você chegue, né, nesse valor do V0, né, na expressão do V0. Pois bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma corrente aqui, que eu vou chamar de I1, e vou colocar uma corrente no outro ramo, que eu vou chamar de I2, ok? E baseado nessas duas correntes, nós vamos tirar as expressões desse circuito, ok? Vamos lá. Bom, eu repeti o circuito aqui para as ideias ficarem mais claras. Primeiro de tudo, pessoal, eu vou tirar a expressão de V0 de S. Então, V0 de S, para o nosso caso aqui, ele vai ser I2 vezes, opa, aqui parece menos, vezes 2 sobre S, que é esse elemento aqui, mais 2 sobre S, ok? Que é esse elemento aqui. Tudo bem? Que é uma fonte. Tá? Então, nós temos essa expressão aqui para V0 de S. Ok. Como é que eu vou retirar fazer as leituras? Eu vou fazer pelo método de redes. Então, primeiro elemento aqui, a soma dos elementos percorridos pela corrente 1. Ele percorre 3 e 6, então eu vou colocar aqui 9. O segundo elemento, que é o elemento que vai ocupar essa posição aqui, ele é a soma dos elementos percorridos por 1 e 2 ao mesmo tempo. A gente pode notar que esse elemento é o 6, e 1 e 2 passam em sentidos contrários, então, menos 6. Essa matriz ela é simétrica, portanto eu posso jogar já o menos 6 aqui. E agora, nessa posição, eu vou colocar a soma dos elementos percorridos pela corrente I2. Vocês podem perceber que ele passa em cima do resistor de 6 e ele passa em cima daquela capacitância, né, daquele elemento do capacitor, que é 2 sobre S. Ok? É assim que a gente monta essa matriz. Aqui a gente vai colocar I1 e I2. E agora, as fontes. Pode notar que na malha de 1, I1 sai pelo mais da fonte 6 sobre S. E na malha de 2, I2 sai pelo menos de 2 sobre S. E nós temos aqui o sisteminha que nós vamos utilizar para calcular o V0 de S. Na verdade, vamos calcular primeiro o I2 e depois vamos calcular o V0 de S, ok? Então, eu optei em resolver por Cramer, e o delta vai ser o determinante da matriz dos coeficientes, né, que a gente já tinha feito. E esse delta, ele vai resultar em quanto? Né? Então, ele vai ficar aqui. 9, que multiplica 6 mais 2 sobre S, menos 6 vezes menos 6. Então, vai dar 36. Bom, então eu vou ter o delta aqui igual a 54, mais 18 sobre S, menos 36. Vocês vão de convir comigo que isso aqui vai dar 18 sobre S. 54 menos 36, isso vai dar 18. E se eu tirar o mínimo aqui, eu vou ficar com 18 vezes S, mais 18 sobre S. E essa vai ser a nossa expressão de delta. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos chegar nessa matriz e nós vamos substituir a segunda coluna pelos termos independentes para poder calcular I2. Se quiséssemos calcular I1, substituiríamos a primeira coluna pelos termos independentes. Ok? Então, vamos lá. Então, já montei aqui o delta. Ele vai ser 9, que multiplica menos 2 sobre S, menos 6, que multiplica 6 sobre S. Tá. Então, isso aqui vai dar menos 18 sobre S, mais 36 sobre S. Isso vai resultar em 18 sobre S. E esse vai ser o delta 2. O que é que nós vamos fazer então para calcular a corrente I2? Por Cramer, I2 é delta 2 por delta, ou seja, 18 sobre S sobre
18S mais 18, tudo sobre S, porque lembra que essa era a expressão do delta, certo? Bom, se a gente fizer essa divisão, nós vamos obter 18 sobre 18S mais 18. Aqui eu vou dividir tudo por 18 para a expressão ficar um pouco mais simples. E nós vamos obter I2 de S como sendo 1 sobre S mais 1, ok? Então, essa é a expressão de S mais 1 que nós vamos utilizar agora para encontrar V0 de S, que é o nosso objetivo, ok? Bom, V0 de S tem essa expressão. Nós vamos substituir agora o I2, 1 sobre S mais 1, vezes 2 sobre S, mais 2 sobre S. Obviamente, isso aqui vai ficar 2 sobre S, que multiplica S mais 1, pelo produto, 2 sobre S. E agora, fazendo a operação de fração aqui, nós vamos obter 2, aqui embaixo, S mais 1, mas o S mais 1 é dividido por esse denominador dá 1 vezes 2 dá 2, por isso que eu coloquei o 2 lá. Agora, esse cara dividido por esse cara dá S mais 1, e isso eu vou multiplicar por esse 2. Então, vamos lá. Eu vou obter aí 2, que multiplica S mais 1. Bom, isso vai dar o quê, né? Aqui embaixo vai ficar S mais 1. E aqui em cima vai ficar 2 mais 2S mais 2. Bom, então, tranquilamente, a gente consegue enxergar que V0 de S é igual a 2S mais 4 sobre S mais 1. Eu acho que fica claro isso aí, não é? Como o nosso objetivo é calcular V0 de t, a gente vai ter que utilizar frações parciais para resolver essa questão aqui, certo? Então, eu vou igualar V0 de S à soma de duas frações, A sobre S mais B sobre S mais 1. Isso por quê? Porque se a gente notar, nós não teríamos essa expressão 2S mais 4 dividido por S mais 1 em tabela para aplicação da transformada inversa de Laplace. Portanto, a gente tem que usar frações parciais. Por que duas frações? Se você observar, o grau do polinômio denominador é um segundo grau. Então, por isso que a gente vai dividir em duas frações, ok? Agora, como calcular o A e o B? Bom, eu vou mostrar um método, mas existem vários métodos diferentes. Bom, eu transcrevi dessa forma para tentar passar de maneira bem tranquila como que nós vamos fazer. Então, observem que essa é a expressão de V0 de S. Como é que a gente calcula A? A gente vai pegar o V0 de S, vai multiplicar pelo denominador de A, e quando obtiver a expressão dessa multiplicação, nós vamos substituir o S pela raiz do denominador de A, que é 0. Ora, se a gente fizer V0 de S vezes S, nós vamos obter 2S mais 4 sobre S mais 1. Por quê? Porque esse S vai desaparecer. Ok? Bom, se a gente substituir agora o S igual a 0 nessa expressão, nós vamos ficar com 4 sobre 1, que é igual a 4. Portanto, o nosso A é igual a 4. Agora vamos fazer o B, utilizando a mesma lógica. B é igual a V0 de S vezes o seu denominador, o denominador de B é S mais 1, e vamos substituir na expressão produto a raiz do denominador de B, que é menos 1. Ora, na hora que nós multiplicarmos V0 por S mais 1, nós vamos ficar com 2S mais 4 sobre S. Se nós substituirmos S por menos 1, nós vamos ficar com menos 2 mais 4 dividido por menos 1. E isso dá igual a menos 2.
Portanto, o V0 de S é igual a nós encontramos igual a 4. 4 sobre S menos 2 sobre S mais 1, haja vista que B é menos 2. Na hora que nós aplicarmos a transformada de Laplace inversa, nós vamos obter V0 de t igual. Transformada inversa de 4 sobre S é 4. E transformada inversa de 2 sobre S mais 1 é 2, exponencial de menos 1t. Isso em volts, porque nós estamos tratando aqui de uma tensão. Ok, pessoal? Então, a forma de resolver é exatamente essa. Muito cuidado com o princípio da continuidade e com a expressão da fonte de tensão que alimenta o circuito. Ok? Valeu, forte abraço.